peço que abra sua Bíblia em 1 de Pedro, capítulo 1, versículos 4 a 8. Nós estamos começando uma nova série de estudos bíblicos chamado Edificando com Deus. Nós vamos ver a importância, a relevância que tem em nossa vida, por que nós precisamos edificar com Deus. O que a Bíblia diz sobre edificar com Deus? Por que precisamos edificar com Deus? Os perigos de nós deixarmos a Deus de lado no nosso projeto de vida. Outra vez nós estávamos falando no domingo passado sobre quando começamos a edificar, quando o alicerce ele é defeituoso, todo nosso projeto de vida vai ser frágil, vulnerável e pode ser destruído. Por isso que nosso alicerce tem que ser um fundamento muito forte. Assim como Jesus falou muito sobre a importância de edificar. Então, por isso, nós vamos ver através desses estudos bíblicos, dessa série, por que nós precisamos edificar com Deus. Amém? Então, e chegando vós para Ele, a pedra viva, reprovada, na verdade pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa, vós também, como pedras vivas, sois edificados, casa espiritual e sacerdócio santo, para oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo. Pelo que também na Escritura se contém, eis que ponho em Sião a pedra principal da esquina, eleita e preciosa, e quem nela crer não será confundido. Assim para vós, os que credes, é preciosa, mas para os rebeldes, a pedra que os edificadores reprovaram, a principal da esquina, é uma pedra de tropeço, rocha de escândalo para aqueles que tropeçam na palavra, sendo desobedientes para o que também foram destinados. Eu gostaria que você, por favor, anotasse o versículo 4, sublinhasse, ou fizesse um círculo no versículo 4 e 5. 4, 5 e 6, ok? Principalmente o 4, onde fala pedra viva. No versículo 5, por favor, sublinhe a parte onde diz: sois edificados, casa espiritual e sacerdócio santo. Nesse versículo é muito importante você sublinhar, porque Deus vai falar contigo através do seu Espírito Santo e da sua palavra. Tem algo, um princípio espiritual muito importante para a sua vida. Amém? Vamos ao versículo 9 agora. Esse é um versículo também importante. Diz: mas vós sois geração eleita. Amém. Sacerdócio real, nação santa, povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Amém? E o versículo 10 diz: e vós que em outros tempos não eras povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançaste misericórdia, em nome de Jesus. Preste atenção, que interessante aqui. Deus nos está chamando, que Ele é pedra viva, e nós temos um chamado. Fomos chamados para edificar uma casa, a casa espiritual. Sua vida, Deus tem um projeto de vida para contigo. É que você comece a edificar a sua casa espiritual. Nós temos um chamado, todos estamos edificando alguma coisa, mas aqui a palavra de Deus nos está falando de algo muito importante. Quem é aquele que foi chamado pedra viva? Jesus, versículo 4, Ele é a pedra viva. E no versículo 5 ele diz que nós também, como pedras vivas, sois edificado, casa espiritual e sacerdócio santo. Deus está nos chamando de uma igreja de pedras vivas. Amém? Então nós precisamos receber essa palavra em nosso coração, refletir e guardar a importância que ela tem nesse momento. Deus nos está chamando a edificar. Nós temos um chamado para edificar.
Todos temos que edificar alguma coisa em nossa vida. Nós temos parte do propósito de Deus para nós, a missão que Deus tinha para nós, é edificar. Mas que coisa temos que edificar? Temos que edificar uma casa espiritual, o seu reino. Fomos chamados para sermos edificadores do reino. Amém? Do reino de Deus. Todo dia temos que colocar um tijolinho para ir edificando para Ele. Seu projeto de vida. Mas quando o alicerce ele é fraco e nós construímos a nossa casa sobre alicerces defeituosos, a casa vai cair. Recentemente houve uma grande tragédia na China, não sei se ouviram falar. Em 2016 morreu muita gente porque o alicerce era defeituoso. Eles construíram um grande edifício, de repente todo o edifício desabou e caiu, e isso ocasionou uma grande tragédia. Já pensou você edificar um edifício enorme e de repente, por causa de um pequeno defeito, isso acaba sendo uma tragédia, se destrói tudo por causa de um alicerce que teve um defeito. Você está entendendo o perigo disso? Eu estava estudando sobre como é o processo de edificação de uma casa. E muito interessante, quem já edificou casa, mas eu sei que para poder construir uma casa tem que cavar fundo, tem que começar a fazer um grande buraco para poder fazer o alicerce, não é verdade? Então a primeira fase é o alicerce, um alicerce que seja bem construído, logo vem a estrutura. A estrutura, geralmente toda a estrutura é de ferro, né? A estrutura onde vai ser construído o prédio. Depois da estrutura que vem, diz que tem que ser feito o planejamento e vão fazendo toda a construção das paredes laterais, né? E por último a cobertura do telhado, né? A cobertura vem já no final. Mas tudo isso tem um paralelo com nossa vida espiritual. Todos nós estamos edificando alguma coisa. Você está edificando. Sim, inconscientemente, queira ou não, você está edificando. Edifica seu sonho, está edificando seu projeto de vida, edifica um relacionamento, está edificando um altar com Deus toda vez que você vai orar, passar tempo com Ele. Você está edificando o tempo todo. Está edificando o seu projeto de vida, né? Edificando um relacionamento com alguém, com sua família. Nós precisamos edificar a nossa família com Deus. Esse deve ser sempre o nosso alicerce. Mas aqui o que eu quero dizer, a importância de nós edificarmos com Deus. Vamos ver agora outro versículo. 1 de Coríntios, capítulo 3. 1 de Coríntios 3. Olha que interessante. Nós temos mais uma palavra falando sobre nosso chamado a edificar. E temos que ter muito cuidado como nós edificamos. No versículo 8, 1 de Coríntios, capítulo 3, versículo 8, a Bíblia diz: ora, o que planta e o que rega são um, mas cada um receberá seu galardão, segundo o seu trabalho, porque nós somos cooperadores de Deus. Vós sois lavoura de Deus e edifício de Deus. Amém? Você é edifício de Deus. E a Bíblia diz que, segundo a graça de Deus que me foi dada, pus eu, como sábio arquiteto, o fundamento, e outro edifica sobre ele. Mas veja cada um como edifica sobre ele, sobre esse fundamento. Porque ninguém pode pôr outro fundamento, além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. E se alguém sobre esse fundamento formar um edifício de ouro, de prata, de pedras preciosas, de madeira, de feno, de palha, a obra de cada um se manifestará na verdade. O dia declarará, porque pelo fogo será descoberta e o fogo provará qual seja a obra de cada um. Se a obra que alguém edificou nessa parte permanecer, essa obra receberá galardão.
Se a obra de alguém se queimar, sofrerá detrimento, mas o tal será salvo, todavia como pelo fogo. Versículo 16. Não sabeis que vós sois o templo de Deus, e que o Espírito de Deus habita em vós? Versículo 17. Se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá, porque o templo de Deus, que sois vós, é santo. Amém? Olha que importância aqui, entenda bem, Deus está chamando que você é templo de Deus. A sua vida é um templo, e Ele quer que seja um templo de adoração. Por isso temos que ser muito cuidadosos de que o que nós estamos colocando na nossa vida espiritual. Nós estamos edificando, precisamos que Deus seja edificado na nossa vida. Precisamos edificar o caráter, que o caráter de Deus esteja sobre a nossa vida. Amém, meu irmão querido, minha irmã? Entenda a importância de edificar. Deus nos está chamando de edificadores. E temos que ter cuidado que coisa edificamos, porque diz que nós somos chamados de templo. O templo, o Espírito Santo de Deus é que habita em nós. Então você não pode destruir seu corpo físico, porque ele é um templo. Por isso aí está quando as pessoas caem nos vícios da droga, do alcoolismo, da prostituição, de ser qualquer outra coisa que não tenha nada a ver com Deus, está destruindo o templo. E o templo que é o lugar do Espírito Santo. Amém? Então, quero que você entenda isso, a importância de você edificar a tua vida e deixar que Deus seja prioridade na sua vida, em tudo que você faz. Amém? Então, quando o alicerce é defeituoso, toda a nossa vida, a nossa família, tudo que nós edificarmos, se torna vulnerável e prestes a cair, a você ter uma queda. Nós não queremos fazer isso, não é verdade? Nós não queremos edificar deixando a Deus de lado. Amados, eu gostaria muito de dizer a você, de mostrar um exemplo, mas eu não tenho sido um bom exemplo no passado. E eu quero te dizer isso, para você não cometer o mesmo erro que eu cometi. Infelizmente, muitas vezes eu comecei a edificar alguma coisa que eu pensava que Deus estava no negócio, mas não tinha nada a ver com Deus. E isso me ocasionou muita perda de tempo. Isso foi uma decepção, se tornou até como um fracasso para a minha vida. E eu não quero, nesse momento da minha vida, fazer nada sem que Deus esteja em primeiro lugar. Eu já fracassei muito. Eu perdi muitas vezes. Eu tive muitas tentativas que não deram certo. Mas hoje é um novo dia. E mesmo que, se uma coisa que eu me regozijo com Deus, por isso quero que você ame sua palavra, porque Deus é um Deus de segundas oportunidades. Amém? Você pode começar de novo. Não importa que você tenha perdido tudo na vida, não sei se você perdeu tudo, fracassou, não deu certo, um projeto não deu certo. Uma coisa que a gente pode fazer quando você começa a construir e todo aquele projeto de Saba é destruído, cai por terra, o que você pode fazer é aprender sua lição, chame a Deus na sua vida, busque a Deus, e você começa a reedificar a sua vida, mas com Deus no negócio. Amém? Colocando a Ele em primeiro lugar. Eu tivesse gostado muito de dizer, eu fiz muitas coisas. Não, eu tive que reaprender. Tive que reinventar minha vida. Tive que começar de novo, né? Eu comecei um ministério lá em Natal que estava indo tudo muito bem, dando certo. Por isso que a gente estava morando lá. Moramos quantos anos? Quase 10 anos moramos lá. 10 anos, né? Fomos 2 vezes para lá. E começamos a edificar uma obra, abrimos uma creche, tínhamos uma igreja, tínhamos um lugar que tinha muita gente. Nossa, que inspirado. Até que um dia eu
tive uma experiência muito transformadora na minha vida. Um dia de oração, que estava jejuando, perguntando a Deus se Ele estava feliz com toda aquela obra. O Senhor disse: não estou feliz porque você nunca me perguntou a mim se eu queria que você faça isso. Eu nunca te disse para você edificar nada nessa cidade. Era para você vir de passagem por aqui, mas aí você foi se estabelecendo. Por uma experiência dolorosa na minha vida, eu aprendi algo que não era para fazer. Que quando você faz algo para Deus, Deus tem que estar no negócio. Eu comecei a edificar, mas eu pensei que era a vontade de Deus. Que Ele estava se agradando disso. Que Ele queria que eu fizesse tudo isso. Mas eu disse: não, meu filho. Você precisa saber onde é que eu estou. Você pode estar fazendo coisas boas na sua vida, mas será que é a vontade de Deus para ti? Por isso precisa refletir muito no que você faz. Eu prometi a você que ia ensinar tudo que Deus tem me ensinado na vida. E isso aqui é uma coisa que eu preciso ensinar, porque muitas coisas a gente faz sendo guiados por nosso intelecto, por nossa experiência, por nossa mente, por nossa inteligência, por nossa própria sabedoria. Mas uma coisa eu te digo: se Deus não está no negócio, não vai dar certo. Por isso tem que estar Deus em nossa vida. E nós precisamos buscá-lo de todo o nosso coração. Se nós vamos quebrar a cara. Você entende o que eu estou querendo te dizer? Eu estou te abrindo meu coração. Graças a Deus nós somos poucos, estamos em família, eu posso te contar isso. Mas quem me conhece, quem me segue pela internet, quem são meus amigos, que oram por nosso ministério, já conhecem nossa história. Nós começamos uma obra muito bonita, nós temos umas fotos de um trabalho lindo, mas você não imagina, as crianças, era uma creche, nós dávamos de comer essas crianças. Por 3 anos fizemos esse trabalho. Um dos trabalhos mais lindos, né? Só que era para nós estarmos temporariamente nessa cidade e nós continuar a nossa viagem, né? Não foi para isso que fomos para Natal. Aí fomos ficando, fomos gostando da cidade, fizemos amigos e foram nascendo os filhos. 3 deles nasceram lá, foi muito bom, né? Mas Deus tinha outros planos para nós. Esse aqui eu fiquei surpreso quando ele falou assim para mim: filho, eu nunca pedi a você fazer isso. E uma coisa que você não sabe, que eu me estava desgastando, dando minha vida por aquele projeto. Nossa, praticamente perdendo a minha família, porque estava tão dedicado a essa obra, tinha que trabalhar às 24 horas, trabalhando para alimentar essas 50 crianças. Nossa, não era fácil. E a certo dia me disse Deus: filho, eu quero que a próxima vez que você queira fazer algo para mim, faça algo como Maria e Marta. Diz que Maria, ela estava sentada aos pés, escutando o que Jesus tinha para dizer. E Marta queria fazer uma comida gostosa para Jesus, né? E ela ficou ocupada fazendo o trabalho, né? Então ele disse para mim: filho, eu prefiro que você seja como Maria e escute da próxima vez aonde quero que você vai. Então demorou uns quantos anos para eu entender finalmente que a vontade de Deus não era ir para lá, para a China, Ele só queria que eu colocasse também como prioridade meus filhos, e que eles pudessem estudar, que eles sejam realizados também. Eu comecei a ter uma família grande, mas eu não percebia que eles também tinham necessidades. E que adiante eu, como pastor, fazer a obra de Deus e não atender às necessidades da minha própria família? Sabe quantos pastores têm com esse mesmo problema? Sabe quantos filhos de pastores sofrem porque os pais dão mais prioridade à obra de Deus que aos próprios filhos? Se você escutar filho de pastor, a primeira impressão que você vai ter é que eles são muito magoados. A última coisa que querem é não querem nem saber de Deus, nem da obra de Deus, porque eles têm sofrido muito. Muitos deles não têm férias,
não tomam um tempo para se divertir com seus pais, nunca estão com seus pais. É uma vida muito sofrida. Filho de pastor e principalmente de igreja pequena. Então, levou muito tempo para eu aprender isso. Eu era muito novo, não tinha experiência. Então, por que estou te contando isso? Porque eu sei que Deus me trouxe aqui. E agora eu não tem desculpa. Eu dei prioridade a eles. Antes de começar novamente a obra missionária, eles cresceram e terminaram seus estudos, a maioria quase. Ensino médio, né? Pelo menos. Né? E agora começa uma nova etapa, né? Mas as necessidades deles são importantes. Então, a nossa vida é constituída por prioridades, né? Você não pode fazer uma coisa sem deixar de fazer a outra. Jesus disse, isso é necessário fazer, sem deixar de fazer aquilo outro. Tem que ter um equilíbrio na sua vida. Amém? A fé sem obras é morta. A fé sem obras é morta. É como se você pegasse um barquinho e começa a remar. Né? Você começa a remar. Se você pegar de um lado só, sabe o que vai acontecer com o barquinho? Ele vai ficar dando voltas em círculos. Precisa os dois andar ao mesmo tempo. Então, quando os dois vão andando ao mesmo tempo, ele vai para frente. Agora, se você usar um só, você vai... Assim é a vida de fé. A fé sem obras é morte. Então, é bom a gente ter fé, é bom ter, mas também você tem que levar à prática aquilo que você aprende na casa de Deus. Amém? A fé sem obras é morte. Então Deus nos manda fazermos boas obras para eles, mas Ele precisa estar sendo glorificado por cima de todas as coisas. Senão, sabe que vai ser uma torre de Babel. A gente vai estar construindo uma torre sem Deus no negócio. Você quer fazer isso com a tua vida? Não. A gente vai edificar com Deus. Amém? Nós vamos edificar com Deus. Vamos edificar uma casa que glorifique a Deus. Quando o templo de Israel ele foi destruído, vieram os exércitos inimigos e acabaram com aquele templo bonito que Salomão tinha construído. Que templo glorioso, cheio de ouro, cheio de coisas maravilhosas. Aí eles começaram a construir novamente. Aí tem uma palavra que diz assim, que a glória da segunda casa será muito maior que a primeira. Amém? Ninguém pode dizer amém? Eu disse, a glória da segunda casa, ela será maior que a primeira. Receba essa palavra e reflita, porque Deus está querendo que você edifique algo bonito para Ele. Eu não sei qual é o teu chamado, o que você precisa edificar na tua vida. Talvez seja um negócio, talvez seja um empreendimento, talvez seja uma família. Não sei, você tem um chamado a edificar, mas isso é com Deus e você. Amém? Eu não posso vir te dizer, você precisa. Não. Eu só venho te confirmar que você precisa edificar. E todos temos um chamado a edificar. Amém? Talvez Christian seja um Noé, que tem um chamado para edificar uma arca de Noé. Não sei. Tem pessoas que foram chamadas para fazer uma grande coisa, uma arca. Outro foi chamado para edificar o templo de Salomão, que foi um grande projeto, né? Outro foi chamado para edificar o tabernáculo. Moisés foi chamado para... Todos têm algo particular para edificar. Neemias foi chamado para reconstruir as muralhas do templo de Jerusalém. Cada um tinha um chamado para algo particular. Eu não sei qual é o teu chamado que você precisa edificar. Não sei, talvez Alberto foi chamado para fazer um instituto bíblico. Não sei. Amém. Eu sei que Deus tem uma grande obra para nós, mas estamos começando, né? E você precisa definir e saber para que Deus te chamou. Qual é teu propósito? Qual é tua missão? Qual é teu chamado? O que Deus te chamou a edificar na sua vida? Por enquanto, vai edificando a sua própria vida. E quando você edifica a sua vida, que Deus seja a pedra viva, a pedra angular, que disse que os outros rejeitaram.
As pessoas ímpias que não têm Deus, a Bíblia diz que eles rejeitaram a pedra angular, mas nós estamos edificando com Cristo Jesus. Amém? Que Ele seja o Senhor de nossa vida. E quando nós edificarmos nossa casa vai permanecer. Voltemos aqui 1 de Coríntios, capítulo 3. 1 de Coríntios, capítulo 3. A palavra de Deus diz, 1 de Coríntios, capítulo 3, versículo 9 e 10. No versículo 10 diz: veja cada um como está edificando. Diz que tem pessoas que a obra está fazendo como um edifício de ouro, de pratas, de pedras preciosas. E tem outros, no versículo 12, que diz que o edifício é feito de madeira, de feno, de palha. Deixa eu te perguntar uma coisa. Se o edifício, você colocar fogo àquela obra que começou a edificar, o edifício de madeira, o que vai acontecer? Vai virar cinza, né? E aquele que edificou com ouro, prata e pedras preciosas, se ele se queimar toda essa obra, sabe o que vai acontecer? Nada. O ouro vai ficar até mais puro, porque o ouro nunca vira cinza. Ele se purifica, continua sendo ouro e continua sendo tão válido para sempre. Quando destruíram o templo de Jerusalém, sabe o que fizeram os romanos? Eles pegaram pedra sobre pedra e foram colocando fogo em todo. Ele pegou fogo. E eles tiraram cada bloco de pedra, porque o ouro entrou naqueles blocos de pedra, ficou aí dentro. Então foram pegando pedra sobre pedra para poder tirar o ouro que estava aí no templo. Era muito ouro, não era pouco. Isso aconteceu com o templo de Jerusalém. Não sei se você lembra que ele disse: está vendo esse templo aí? Não ficará pedra sobre pedra. Não vai ficar nada. E aconteceu isso no ano 70, depois de Cristo. Os romanos mesmo colocaram fogo em tudo isso e se levaram o ouro. Amém? Por que estou contando tudo isso? Teu edifício que você está, a casa que você está edificando, ela vai permanecer. Amém? Nunca mais você vai edificar para você perder. Nunca mais você vai edificar sobre a sua vida. Levante sua mão. Vou profetizar sobre você, baixo da autoridade de Deus. Eu profetizo e declaro, em nome de Jesus, que nunca mais você vai edificar a tua vida para você ter uma casa destruída. Você vai edificar para fazer uma obra que permaneça. Em nome de Jesus. Diga amém. Diga assim, repita comigo. Eu declaro, em nome de Jesus, que a minha casa que eu vou edificar, ela vai permanecer, porque agora estou construindo com Deus, em nome de Jesus. Amém, amém. Dê um aplauso para Deus. Obrigado, Pai. Estou terminando. Receba essa palavra. Deus está te chamando você a edificar a sua vida. Nunca mais passe pela sua cabeça de edificar sem Deus. Porque se você começar a construir uma casa e Deus não estiver no negócio, você vai se frustrar, vai se decepcionar. Porque quem edifica sem Deus é como aquele tolo que edificou a casa e que ele começou a colocar o alicerce sobre a areia. Aí ele fez uma casa linda pra caramba, cheia de coisa moderna. Tudo que tinha de melhor ele colocou. Mas quando veio o temporal, o furacão, os ventos, as chuvas, as enchentes, os tremores, os terremotos, o que aconteceu com aquela casa? Ela caiu. E foi grande a sua queda. Você me contou uma história de um familiar seu, não foi você que me contou, que edificou uma casa sem alicerce? Como é que você, que interessante, né? Você viu isso, aquela cena ficou na sua memória e teve um propósito.
para te ilustrar como seria a sua vida. Nunca faça isso. Nunca edifique nada sem o alicerce. Nunca edifique nada sem Deus. Nunca mais. Se você vai comprar um carro, Deus vai estar no negócio. Eu perdi meu carro o ano passado. Eu tive um desordem financeiro muito grande o ano passado. Eu tive que escolher entre colocar comida num prato dos meus filhos ou pagar as contas, né? E acho que todo pai, a primeira escolha que vai fazer é trazer um pai que ama seus filhos, porque tem pessoas que é mais importante o carro que sua própria família. Meu Deus, eu já ouvi cada história, né? De pais que cuidam melhor do carro que da esposa ou dos filhos, né? Prefere o carro. O carro é como um ídolo na sua vida. Que Deus nos ajude. Eu tive que escolher isso, né? Em nome de Jesus, isso não vai acontecer mais na minha vida. Eu sei que se eu edifico com Deus, eu serei especialista em saber planejar as minhas finanças. Para você edificar, precisa planejar muito. Precisa desenhar, precisa fazer o desenho da casa, quanto vai custar, tudo, né? A Bíblia fala muito sobre quem é aquele que constrói uma casa e não calcula os gastos, as despesas, né? Então precisa calcular os gastos antes de começar a construir um grande edifício, porque não vai ser que depois, quando você está no meio do projeto, no meio da construção do edifício, daquela casa bonita, acabou o dinheiro. E aí o que acontece? Aí você fica sem poder construir mais nada. E depois passa aquela humilhação, aquele vexame que não conseguiu chegar até o final. Então, nós precisamos calcular os gastos, as despesas. Deus nos mandou a sabermos planejar. Planejar, quando a gente planeja e se antecipa o futuro, vai dar tudo certo. Amém? Mas planejamos com Deus no negócio. Amém, amados? Em nome de Jesus, estamos edificando com Deus. E quero deixar esse último pensamento aqui. Que coisas precisamos edificar? A casa de Deus, a minha vida de fé. O que vamos edificar? A nossa nova identidade. Você é alguém que te confesso, meu irmão, que nem se conhece a você mesmo. Precisa saber quem é você. Tudo o que Deus desenhou para você. Você não imagina tudo o que você é capaz de fazer. Amém? Com Deus na tua vida, oh meu irmão, ninguém te segura. Amém? Com Deus na sua vida, você é nova criatura e você tudo pode naquele que te fortalece. O que você precisa edificar? A tua família. Com Deus, que coisas precisamos edificar? Seu negócio, seu projeto, a sua profissão. Precisa você edificar com Deus. Se você conseguir edificar tua profissão, teu negócio com Deus, oh meu irmão, você vai se tornar uma pessoa muito bem sucedida e próspera. Que precisamos edificar? As muralhas, os muros que caíram dessa nação. Precisamos edificar o Brasil. Amém? E como a gente vai edificar? Orando pelas autoridades, mudando a nossa vida. Se a nossa vida muda, toda uma parte do Brasil vai mudar. Amém? Em nome de Jesus. Por isso é importante que você mude. Que coisas temos que edificar? Precisamos edificar o reino de Deus. Vamos orar. Vamos pedir a Deus que nos ajude. Porque talvez você não sabia. Talvez ninguém disse a você. Mas Deus está interessado que você comece a reedificar a sua vida, mas da maneira certa. Chega de reedificar sem Deus. Por muito tempo temos estado edificando, deixando a Deus de lado. Isso não é da vontade de Deus. Ele quer que você edifique sobre uma rocha sólida. Que seu alicerce seja tão forte que quando vem a provação, ninguém vai fazer você cair de novo. Amém?
Você vai estar forte. Você vai ser conhecida por ser uma pessoa forte. Ninguém vai derrubar você, porque Deus está contigo. Amém? Pode vir gigante, quem quiser. Pode vir um campeão de Muay Thai, né? O melhor do Brasil. Mas se Deus estiver com você, você for um Davi, pode vir quem quiser, porque maior é Deus que está em mim. Diga amém. Do que qualquer gigante que venha na minha frente. Por favor, receba essa palavra de Deus. Não é conversa, não é uma palavra pentecostal, não é uma palavra rebuscada por aí, é uma realidade. Você é mais do que vencedor. Você vai reedificar agora toda a sua vida, sua família, seus negócios, a sua fé, a sua igreja, a casinha de oração com Deus no negócio. E vai dar certo. Em nome de Jesus. O nosso caráter. Claro, porque a gente, para reedificar nossa vida, é todo um complexo de coisas que temos que edificar. Pensamos em edificar nosso eu, as emoções, o caráter, nossa saúde, né? A nossa imagem. Você vai ser conhecido, agora vai ter que ter uma assessora de imagem, porque você vai ser tão famosa. Em nome de Jesus, receba, irmã. Você vai ser tão popular nessa cidade, você vai ser alguém importante nessa cidade. Aonde você for, nos lugares que forem, vai ser, aí, olha quem está vindo aí, olha só. Deus não olha na aparência, mas o mundo sim. Amém? Assim que se prepare, vai recebendo essa palavra, porque Deus tem planos de coisas grandes para a sua vida. Você vai edificar com Deus e você vai ser alguém muito importante, que Deus te chamou a ser luz do mundo. Amém? Não ficar se escondendo por aí. É porque nós somos chamados a ser cabeça, não a cauda. Essa é a vontade de Deus para a nossa vida. Por isso, Deus, vamos insistir que Deus esteja em primeiro lugar. Tudo que eu faço com Deus. Nunca mais você vai fazer nenhum projeto na sua vida só para ver como se dá certo. Você vai fazer com Deus no negócio. Você vai fazer direitinho como você sempre fez. Só que dessa vez com a bênção do Senhor. E você sabe que vai dar certo. Você tem que ter essa certeza. Em nome de Jesus, edifique sua fé. Eu estou aqui agora para poder compartilhar esses princípios. São princípios de vida que vão fazer que sua vida seja bem sucedida para a glória de Deus. Fique de pé, vamos orar em nome de Jesus. Reflita nessa palavra. Deus está te chamando a edificar. Você não veio somente para ser um consumidor de recursos. Você veio, sua vida foi desenhada para ser um construtor, um edificador. E você tem um propósito de vida. A sua vida foi destinada para você edificar algo importante. Você tem um chamado. Você tem um chamado para edificar. Em nome de Jesus, Senhor, me perdoe se tenho perdido tempo nesse momento. Eu não quero nunca mais desperdiçar meu tempo com as coisas deste mundo, Senhor, com entretenimento que não presta. Não quero mais desperdiçar meu tempo nem minha vida. Meu tempo é ouro, Senhor, em tuas mãos. Senhor, meu tempo é teu. Por isso, Senhor, nesse dia eu venho diante de ti. Faça de mim um instrumento nas tuas mãos. Eu quero, Senhor, diga, eu quero edificar. Eu quero edificar a minha casa com Deus em primeiro lugar. E eu sei que vai dar certo, Senhor. Eu serei bem sucedido. Diga em voz alta, eu serei bem sucedido, porque eu disse a tua palavra. Eu serei homem próspero, mulher próspera, em nome de Jesus, porque tu estás comigo, Senhor. Aleluia, aleluia. Ore ao Senhor. Arrependa-se. Diga a Deus que nunca mais você vai desperdiçar seu tempo. Nunca mais vai chorar seu passado. Chega de você chorar seus erros, seus fracassos. Esse é o tempo para você se levantar, se erguer,
porque Deus está contigo e Ele tem um propósito na sua vida. Esse propósito é você edificar grandes coisas para Ele, não pequenas coisas. Você será conhecida nessa terra, nessa cidade. Você não veio para ser humilhado. Você não veio para ser humilhado. Você não veio aqui nessa terra para ser humilhada, nem para ser envergonhada, nem para ser confundida. Deus te trouxe para você ser próspera. Deus te trouxe para você ser exaltada. Se você passou pelo deserto, o Senhor te disse, não temas. Esse foi o caminho. Primeiro passa pelo deserto. Primeiro passa pela solidão. Primeiro passa pelo sufoco, pela humilhação. Agora você vai entrar na sua terra prometida. Coloque sua mão assim, receba. Coloque sua mão para receber. Coloque sua mão, receba de Deus. Receba de Deus, receba de Deus. Coloque suas duas mãos, em nome de Jesus. Deus está lhe dando autoridade nessa terra para você ser uma pessoa próspera. Chega de você perder, chega de você perder, chega de perder. Não vamos perder mais nessa vida. Vamos começar a ganhar, vamos começar a conquistar. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Chega de perder, em nome de Jesus. Receba, receba, homem de Deus. Receba de Deus. Que tudo que nós colocamos a mão vai ser abençoado e vai ser próspero em nome de Jesus. Amém? Amém. Receba do Senhor. Essa é a promessa de Deus para a nossa vida. Vamos dar um aplauso ao Senhor. Vamos dar um amém.